Então, eu vou falar, boa tarde a todos vocês, né, primeiramente. Eu gosto muito de ler livros, assim, sobre autoajuda, desenvolvimento humano, sobre psicologia social, essas coisas, eu gosto bastante. Acho bem interessante até para eu mesma me entender, né, por que eu ajo de uma forma e não de outra. Então, esse livro aqui da Brené Brown, ele já é um livro que chama bastante atenção, né, porque a gente tá num mundo, assim, que prega que tudo tem que ser perfeito, que você tem que ser bonita, inteligente, formada, bem-sucedida, tanta coisa, que a gente acaba perdendo de ter a vontade de ser quem você é de verdade, por medo de julgamento, por medo de não estar nesse padrão de sucesso, né? Então, esse livro aqui é A Coragem de Ser Você Mesmo, de Brené Brown, Como Conquistar o Verdadeiro Pertencimento Sem Abrir Mão do que Você Acredita. Ele é bem interessante porque ela é escritora, mas ela é pesquisadora, né? Ela é professora pesquisadora na Universidade de Houston e há 20 anos ela estuda a coragem, a vulnerabilidade, a vergonha e a empatia. Autora de 4 livros do best-seller New York Times: A Arte da Imperfeição, A Coragem de Ser Imperfeito, Mais Forte do que Nunca, a Coragem para Liderar. Ela tem um dos TED Talk Show lá da Brené, é um dos vídeos que tem mais visualizações no mundo, 51 mil visualizações, 51 milhões de visualizações no vídeo dela. Então, assim, tudo que ela fala é base em pesquisa verídica, né? Com pessoas mesmo. Então, não é... Ai, ela inventou essas coisas da cabeça dela, né? É estudo. Então, nesse livro, assim, uma frase que ela repete várias vezes no livro, que ela usa como objetivo, assim, tese do livro, é a frase da doutora Angelou, que é: a gente só é livre quando vê que não pertence a lugar algum, mas sim a qualquer lugar algum mesmo. O preço é alto, a recompensa é ótima. Então aqui é um paradoxo, né? Ou seja, você é livre quando você não pertence a lugar algum, mas pertence a todo lugar. O preço é alto, a recompensa é ótima. Então, ao mesmo tempo que eu não pertenço a algum lugar, que eu não me sinto pertencente, por exemplo, a família, a cidade, que eu penso diferente, ainda assim eu pertenço, porque eu sou um ser humano. Então é um paradoxo, mas o paradoxo é sempre verdadeiro, né? Ela fala da natureza selvagem, que é nada mais do que ser o que a gente é, a nossa essência, sem ter medo de mostrar quem a gente é, de mostrar a nossa opinião, de mostrar o que a gente pensa. E geralmente essa natureza selvagem, ela diz que é selvagem porque a gente tem medo e a maioria das pessoas não expressam quem elas são, seja por traumas de infância, por medo de ser julgada, por medo de realmente não pertencer, né? Porque no fundo o que a gente busca é pertencer a algum grupo. Isso nunca foi tão visível como hoje em dia, né? É muito fácil a gente se rotular como de uma categoria ou outra, como de um partido político ou outro, como de ideologia ou outra. E ela deixa bem claro que nesse meio estamos perdendo o sentido de conexão humana, porque uma vez que a gente se desconecta como ser humano, se rotula como isso ou aquilo, a gente se desconecta de todas as outras esferas humanas, né? Então, ela fala também do papel de desumanização para massacrar, para violentar, para fazer crimes de guerra, para genocídios, o papel da desumanização, o poder que ela tem. Então, quando eu começo a tratar uma autoridade, um político, ou qualquer pessoa, qualquer categoria de seres humanos como isso ou aquilo, como porco, ou idiota, ou isso ou aquilo, assim como ela se refere ao que foi aconteceu com os judeus e outros grupos que eram desumanizados, que fica muito mais fácil você ter atitudes desumanas com essa pessoa, como violentar, matar, extorquir, estuprar qualquer tipo desse tipo. É o que hoje a gente vê também, né, trazendo assim, brutalidade, um tema que tá em alta com a gente mulher, né, então é muito fácil eu matar, estrupar, maltratar uma mulher, porque eu tô tratando ela, objetifiquei ela, então é muito fácil falar da mulher como uma, né, alguns palavrões, né, que não vou mencionar aqui, mas todo mundo sabe, né, e é muito fácil desumanizar essa mulher, colocar ela em situações de desumanização, de desrespeito, porque ela deixou de ser um ser humano. Assim acontece com
várias categorias sociais, com várias autoridades, né? A partir do momento que você conta uma história e repete aquela história e desumaniza aquela pessoa, fica mais fácil tratar ela mal. Isso também afeta a nossa sensação de pertencimento, né? Porque você acaba se sentindo que se você se expor a forma que você pode estar sofrendo algum tipo de desumanização social, né? Dentro do círculo de convivência que você tem ou nas próprias redes sociais, né? Redes sociais. Você pode ser massacrado ali dentro, você pode ser desumanizado, ser desrespeitado. Então, isso é também uma forma de controle social, né? Do próprio sistema. Então, jogar um grupo contra o outro e afastando um grupo do outro, porque é muito fácil falar de um esquerdista ou, né, de direita, né, uma ideologia diferente, é muito fácil falar de longe, massacrar, criticar, tratar mal, desde que eu tire o papel dele como humano, esquecendo que ele é um ser humano, que ele tem pai, que ele tem família, que ele tem filho, que ele trabalha assim como eu. Então é muito fácil desumanizar uma pessoa e tratar ela mal quando eu não tô perto. Mas quando eu conheço a pessoa, quando eu me aproximo dela, quando eu descubro quem ela é de verdade, várias divergências acabam se dissipando, né? Então, eu acho que é num momento, assim, do mundo que a gente não vê, que a gente tá, em vez de se unir, a gente tá se separando cada vez mais, as pessoas estão vivendo cada vez mais isoladas umas das outras, né? Até pela sensação de medo que foi criada na sociedade, então, a própria desumanização e a disseminação de notícias ruins, todo dia violência, guerra, isso, aquilo, isso cria na nossa mente essa sensação de ansiedade, de medo constante, que todo mundo é perigoso, que todo mundo é mau, que você tem que ficar sozinho, que não dá para confiar em ninguém. Então isso foi incutido na nossa mente com o objetivo de nos deixar fraco, né? De ter atitudes incabíveis, impensáveis racionalmente, porque quando você tá agindo pelo medo, você aceita qualquer coisa e faz qualquer coisa. Eles estão agindo no instinto mais primitivo do ser humano, né? Que é o de ter segurança para sobreviver. Então, por isso, toda essa engenharia social para causar medo nas pessoas, porque o medo, tem um livro que também eu já estudei aqui, ainda não terminei de ler, que é o do Daniel Goleman, Inteligência Social, o Poder das Relações Humanas. Então, esse medo acaba distorcendo as relações humanas. Tudo que você vai fazer, você acaba não sendo você, porque você tem medo. Medo da reação do outro, medo de ser julgado, medo de ser excluído. Então, o medo, ele tá dominando as relações humanas. E tá dominando quem a gente é. A gente não é mais quem a gente é. A gente tem medo. Até na própria família, se a gente for pensar, se a gente não fala sobre assuntos porque seriam indelicados, expor a sua opinião, o que você pensa, porque você vai ser massacrado. Então você prefere se abster de certos debates, porque com certeza você vai ser massacrado, excluído e julgado. Então você fica na tua. Então você acaba percebendo que quanto mais você quer pertencer, mais você acaba não pertencendo, porque você não é você mesmo. Então, por isso, pertencer a si mesmo é a mais importante das decisões, né? Saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu penso, é muito mais importante do que os outros pensam de você, né? Eu não preciso carregar o que os outros pensam de mim na minha cabeça. Eu sei que eu sou. Porque quando você se joga para essa natureza selvagem, você tem que ter muita coragem. Por isso que o nome dela, o nome do livro é A Coragem de Ser Você Mesmo. Você tem que ser muito corajoso para ser quem você é. Porque vai vir os haters, vai vir as críticas, vai vir essa sensação de não pertencer a lugar algum, mas pertencer a todo lugar. Que é natural do ser humano, né? Ainda mais hoje que a gente tá nessa engenharia social desse separativismo de se você não concorda comigo, então é meu inimigo. Então não tem mais debate, não tem mais conversa, né? Tem que só um pra lá, outro pra cá, não tem mais união, né? Não tem mais sensação de comunidade mundial. Então ela passa alguns meios assim de a gente melhorar
essa sensação de pertencimento e também de poder acreditar nos outros e trazer eles para pertencerem à nossa vida, tanto nas relações na nossa família, social, como um todo, até para conversar com pessoas estranhas e pessoas que pertencem a você com civilidade, que não pertencem, né, à tua cultura, ao que você pensa da vida e do mundo, trazer essas pessoas para o teu contexto social, para você trocar ideias com elas e habitualmente também, não ser tão fechado da teologia, porque às vezes as próprias pessoas te verem e te rotulam por uma coisa que elas acham, mas não, que não é a tua verdade, assim como você está fazendo com elas, né? Então, às vezes eu vejo uma pessoa e tô rotulando ela por uma coisa que realmente ela não é, ela é muito mais que aquilo, que um rótulo de política, um rótulo de impressão social que ela esteja passando, né? Então, ela passa algumas dicas como limites, né? Eu respeito teus limites, você respeita meus limites. E eu, primeiramente, respeito meus próprios limites. Eu sei até onde eu posso ir, onde eu posso chegar. Confiabilidade. Eu tenho que falar e fazer o que eu digo. Isso passa uma confiabilidade tanto para o meu cérebro, que vai confiar e vai acreditar no que eu falei, eu vou fazer, tanto para as pessoas ao meu redor. Então, eu falo e faço. A responsabilização. Então, eu admito quando eu erro, peço desculpas e faço as pazes. Isso serve tanto para as pessoas, né, com quais eu me relaciono, quanto para mim mesmo. Então, ter a coragem de admitir meus erros e pedir desculpa para mim mesmo e para as pessoas com quais eu errei. Outra parte de facilitar a sensação de pertencimento e facilitar as relações é o sigilo, não partilhar informações sigilosas de experiências que não te pertencem. Sejam de você mesmo que você não queira e de pessoas que lhe confiaram essas informações. Integridade. Escolher, você escolhe a coragem em vez de comodidade. Escolhe o que é certo, não o que é rápido e divertido. Então, é mais fácil você fazer o que é certo, que o resultado vai ser muito melhor do que você fazer só o que é fácil e rápido e que é errado. Não julgamento. Eu posso pedir o que você precisa e eu posso pedir o que eu preciso. Eu posso expor os sentimentos sem ter nenhum juízo de valor. Então, ou seja, eu posso dizer que eu estou precisando nesse momento de você, que você está precisando de mim sem julgar, sem dizer que isso é um interesse, uma barganha, entendeu? Então, não ter esse julgamento na hora que alguém pede alguma coisa pra gente, que é de coração mesmo, que seja de humano para humano. Generosidade. Você oferece a interpretação mais generosa possível em relação às intenções, palavras e ações alheias. Então, aquela coisa de alguém te dizer alguma coisa, expressar alguma emoção, falar com você, e você tá sempre julgando, sempre dizendo que, ai, o que será que essa pessoa tá querendo? E lá vem. Então, ter uma interpretação mais generosa com as pessoas, né? Às vezes é só um ser humano que tá precisando de um acolhimento, de uma escuta, de um conselho. Então, tentar entender o mundo do outro mesmo. O verdadeiro pertencimento não quer que você mude. Ele quer que você seja quem você é. Então, eu não preciso mudar totalmente quem eu sou. Eu tenho que ser quem eu sou. Só isso. Então, esse é o verdadeiro pertencimento. É eu pertencer a mim mesmo. É eu me colocar nas situações na vida como eu sou. Sem tentar sempre me adaptar ou mudar ou me inibir de quem eu sou. Para tentar evitar o julgamento e a dor. E aqui ela começa então ali a falar da dor, que a gente evita, né, situações de debates difíceis, porque provocando autocategorização e desconexão. Então, na verdade, não debater, não ter as conversas difíceis, não se colocar, não se posicionar, acaba gerando mais ainda a solidão, né, ficar isolado e maior desconexão humana. Porque às vezes, se você falar daquela outra dor, você exprimir o que você está sentindo, vai te conectar com o outro, vai resolver a situação mais fácil do que você se isolar. Buscar essa conexão, apesar das diferenças, muda tudo. Então, mesmo que você esteja num conflito, né,
entre duas pessoas numa situação. Você tem que tentar colocar essa situação na mesa e dizer, a situação é essa. Sem tentar puxar o passado, sem tentar pensar, você disse isso, você disse aquilo, agora tá falando outra coisa. Isso cria um afastamento e não resolve. Então, tentar colocar as coisas na mesa de forma, hoje o que temos é isso, como que vamos resolver isso, né? E, então, é isso, tem que tentar colocar as cartas na mesa e resolver no momento que elas estão acontecendo. E ela diz assim, que a dor é implacável, cedo ou tarde ela consegue chamar nossa atenção, apesar de nossas tentativas de mergulhá-las em vício, descontá-las fisicamente nos outros, sufocá-la com sucesso e com adornos materiais, ou ainda estrangulá-la no nosso ódio. A dor vai dar um jeito de se fazer sentir. Então é isso. Hoje eu acho que todo mundo está sofrendo, a maioria das pessoas tem alguma dor, porque ou a gente está afogado em vícios, sei, das redes sociais, pornografia, promiscuidade, relacionamentos líquidos, jogos, redes sociais, tantos outros tipos de vícios, conquistas materiais que nunca são suficientes, né? Eu compro uma coisa hoje, amanhã eu quero outro, que também é um vício. Tudo isso são válvulas de escape para nossa dor que a gente não quer sentir. Então, sempre são válvulas de escape para nossa dor. A gente não quer ver ela, a gente não quer sentir, a gente não quer admitir que a gente está sofrendo, a gente quer aparentar que está tudo bem. E, na verdade, isso é a dor. É uma dor que está dentro da gente. É essa dor da desconexão, da solidão, da desconexão espiritual. Que estamos desconectados com os outros, estamos desconectados com Deus, com nossa essência divina. Por isso que a gente fica buscando toda a vida essas válvulas de escape, que nada mais é uma blindagem para essa dor do vazio existencial. É isso que a gente está sentindo. Então, essa dor, hora ou outra, ela vai se mostrar. E não vai ter como você se segurar, mesmo com tantos vícios, com tantas aulas de escape, uma hora ela vai aparecer e você vai ter que lidar com ela, cedo ou tarde. E essa dor, se ela não for exprimida, ela pode virar ódio, ela pode virar ressentimento, ela pode virar amargura. Porque a raiva é um catalisador. Essa dor vira raiva, e a raiva catalisa. Então, você pode transformar essa dor, essa dor que virou raiva, em uma vida, em amor, em coragem, em mudança, em compaixão, em justiça. Você pode transformar isso numa coisa boa, você pode criar coisas novas a partir disso, dessa raiva que você está sentindo. O que é muito pior do que você ficar mascarando, né? Porque a raiva, ela também pode esconder uma grande tristeza, um remorso e a vergonha de ser quem você é, a vergonha de ter fracassado socialmente. Então, a dor que vira uma raiva, que catalisa um monte de emoções, que pode ser tristeza, remorso, vergonha, ela vai te sufocar, ela vai te destruir, se você não colocar para fora. Então, a coragem é forjada nessa dor, mas não em toda dor. A dor que é negada ou ignorada se torna ódio. A raiva não significada se torna ressentimento e amargura que somatiza no teu corpo, né? Então, toda a raiva, amargura, remorso que você sentir, né? A autora não fala disso, mas eu quis trazer. Ela se transforma, assim, em doenças somáticas, psicossomáticas do teu corpo, né? Então, tem vários estudos, né? Atualmente já tem uma ideia de medicina holística que diz que tudo que teu corpo põe para fora, sejam coisas boas ou coisas ruins, no caso das doenças, é porque tá psicomatizando da tua mente, do teu estado, do teu estado de espírito, do teu estilo de vida. Isso psicomatiza em doença, porque tua alma tá pedindo socorro, entendeu? Então, essa dor, essa raiva, se você não trabalhar ela, não curar, ela vai se transformar em doença. E a gama de doenças enormes, né? Depende aí do teu próprio corpo, da tua alma, do que ela tá sentindo, da situação que você está enfrentando. Essa dor e essa raiva vão se transformar em doença. Então, devemos sim tratar essa dor, não ter vergonha, ter coragem de ser quem a gente é. Então, nesse ponto aqui, ela coloca claro assim, que para pertencer também não é só mostrar o teu lado bom, o teu lado que você tem confiança no que você está fazendo, que você sabe quem você é, mas também até naqueles momentos que você desconfia de quem você, de ser você mesmo,
naqueles momentos que você sente muita dor, muita tristeza no coração, que você tem vontade de desistir, quando você põe para fora isso, você também está pertencendo, você está tendo a coragem de ser você mesmo. Muito mais, né, até dos momentos que você está bem, porque é muito difícil você se colocar em vulnerabilidade, né, assim como ela própria coloca. E quando a gente se coloca em vulnerabilidade, a gente expõe quem a gente é, a gente consegue superar muito mais fácil essa dor, né, essa tristeza que a gente sente. Então, é claro que é difícil, né? Hoje em dia é mais difícil ainda, né? Um estigma social que se criou em cima de transtornos mentais, de doenças emocionais, que, né, a pessoa né? Usam termos pejorativos para falar disso. Mas nunca se viu tão urgente tratar disso com normalidade como algo que pode acontecer com qualquer ser humano. Então, essa dor tem que ser tratada, tem que ser trazida à tona. E essa raiva tem que ser ressignificada para algo bom na tua vida. Porque geralmente a raiva ela pode ser também transformada em grandes vitórias, né? Então a gente vê aí muitas histórias, né, de pessoas que passaram por situações assim de muito abuso, de muita humilhação, né? E pegaram aquilo e transformaram essa raiva, esse ódio de terem sido. Eu digo ódio não, né? Porque ódio é uma coisa bem ruim, bem mais extrema. Então essa raiva mesmo, né? Então essa raiva, se não por ela virar ódio, e pode se transformar em situações assim, em ações que você vai se arrepender por essa vida, né? Então essa raiva transformada em algo bom, ela pode se transformar em um motor de impulso para construir coisas boas na tua vida. Então use a raiva para isso, transforme, mas admita, né? Nada melhor do que você dizer: hoje eu estou com raiva, hoje estou chateada, hoje, e falar isso, e como é que eu posso resolver isso dentro de mim. Então é assim que se cura dessa dor, dessa raiva que a gente tá sentindo. E eu acho assim que quando a dor se transforma em raiva, a raiva é mesmo um motor de ação. Porque mesmo revendo a minha vida, assim, todas as vezes que eu senti raiva, eu senti muita vontade de fazer alguma coisa pra mudar aquela minha situação. Então isso sim foi um motor de impulso. Então eu acabei indo para um lado, levando sempre para um lado bom daquilo. Isso me transformou e depois a raiva passou e, né, consegui resolver aquela situação, aquela relação da melhor forma possível. E é isso. Então a gente não pode, mesmo que os outros façam a gente sentir raiva, a sociedade impulsiona para sentir raiva dos outros, a gente não deve levar isso pro coração, né? E é isso. E aceitar que essa é quem eu sou, essa é a minha origem, essa é a minha bagunça. Isso é o que significa pertencer mesmo, pertencer a mim mesmo. Essa é a minha história, essa é a minha vida. É olhar com a sua história com verdade e com sensação de que você pertenceu a essa história. E sempre ter na mente, né? Ela coloca um exemplo que a Viola Davis deu de conselho, que ela está sempre fazendo o melhor que pode. Vou permitir, estou fazendo sempre o melhor que posso. Vou permitir que me vejam. Aplico sempre o conselho. Vá além. Não tenha medo. Ponha tudo para fora. Não deixe nada no chão. Não nasci para ser um mistério para minha filha, para as pessoas que convivem comigo. Eles vão me conhecer. Vão dividir minha história, vou dividir minhas histórias com ela, com a minha filha e com a minha família. Histórias de fracasso, de vergonha e de realização. Ela vai saber que não está sozinha nesta natureza selvagem. Então é isso. Esse verdadeiro pertencimento é ser quem a gente é. As nossas histórias de fracasso, nossas histórias de vitória, nossas histórias de dor, de tristeza e de superação. É isso que faz quem a gente é. A gente não deve nunca ter vergonha de ser quem a gente é. E uma pergunta que ela fez para Viola, mas eu faço aqui para você. Se você não pudesse mudar nada na tua vida hoje, nem tua aparência física, nem teu corpo, nem toda a história que você viveu, nem a situação econômica que você tá, ainda assim, você ficaria bem? Essa é a resposta para saber se você pertence a você mesmo.